Paulo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e é muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino e deixe o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui, já parabenizando os meninos da base do Flamengo, Sub-20. Ontem venceu por 7-0 a equipe do Volta Redonda no estádio da Gávea pela Taça Guanabara. O Flamengo é o segundo colocado com 27 pontos e ontem teve a chance de aplicar uma goleada e aplicou uma goleada na equipe do Sul Fluminense. Mudando o assunto, falando agora de Campeonato Brasileiro, porque ontem o Palmeiras fez uma das duas partidas atrasadas pelo Brasileirão. O Palmeiras enfrentou o Juventude lá no Allianz Parque, meus amigos, e ganhou de 4-1. Com isso, o Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem 58 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, tem 55 pontos. Vale lembrar que as duas equipes vão ter um confronto direto no domingo que vem no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, partida que antecede a semifinal da Libertadores para as duas equipes. Vale lembrar também que agora, tanto Flamengo como Palmeiras têm 26 jogos em 27 rodadas no Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem o mesmo número de jogos que o Flamengo. O jogo que o Flamengo tem a menos é o jogo contra o Sport. O jogo que o Palmeiras tem a menos é uma partida contra o Santos. Nesse segundo turno, o Palmeiras vai enfrentar o Santos duas vezes, né? Uma vez no Allianz Parque e a outra vez na Vila Belmiro, já que é o jogo que está atrasado desde o Mundial de Clubes, quando o Palmeiras se classificou para as quartas de final. Já que eu falei sobre o esporte, deixa eu mudar logo de assunto para falar que a torcida organizada do Esporte Clube Recife ameaçou público zero em caso a equipe do esporte mantenha o jogo na Arena Pernambuco. Os torcedores estão muito revoltados com a postura da equipe de tirar o jogo da Ilha do Retiro e levar a partida para a Arena Pernambuco, uma vez que a Ilha do Retiro ali, ela dá uma chance ao esporte de vencer o Flamengo ou de fazer um jogo mais duro, já que é um alçapão, é um estádio pequeno, é um estádio raiz, é um estádio em que o torcedor vai gritar, vai apoiar, vai empurrar, também tem a mística do estádio, aquela coisa toda. Eles não querem que o esporte jogue na Arena Pernambuco e começa a ameaçar aí, quem sabe, um público zero na torcida do esporte, para caso esse jogo se mantenha na Arena Pernambuco. Bom, vamos mudar o assunto, saindo agora de Flamengo e Esporte Clube Recife, deixa eu falar sobre Botafogo e Flamengo, que vai acontecer na próxima quarta-feira, isso porque o Flamengo anunciou de forma oficial que dia 13/10, ou seja, amanhã, né, começa as vendas do ingresso para Botafogo e Flamengo, no caso do setor visitante. Então você que quer ir nesse jogo, você que é do Rio ou você que é de fora do Rio, mas está no Rio e quer ir nessa partida, já fica ligado para comprar o seu ingresso já a partir de amanhã. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Gerson, depois eu vou entrar no assunto do primeiro reforço para 2026, uma reunião que aconteceu essa semana entre o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Mas falando do Gerson, o negócio é o seguinte, o Zenit definiu que para vender o Gerson nessa próxima janela de transferência, teria que se pagar pelo jogador os mesmos 160 milhões de reais que o Zenit pagou para adquirir o atleta. O Zenit não vai admitir de maneira nenhuma um prejuízo em tão pouco tempo, uma vez que, após ter chegado no Zenit, o Gerson acabou que não rendeu muito, não teve bons jogos, não teve boas participações, se lesionou, parecia estar triste, foi para o banco, aquela coisa toda. Então o Zenit ele não iria admitir um prejuízo e não aceitará vender o jogador caso realmente coloque o jogador no mercado
por menos de 160 milhões, o valor que foi pago pelo atleta quando ele foi adquirido agora na janela de transferência ao Flamengo. Como eu disse já essa semana, o Gerson não descarta uma volta ao futebol brasileiro, até porque ano que vem é ano de Copa do Mundo e o jogador queria ter a oportunidade de disputar a Copa. Assim, eu acho que o fato dele estar no Zenit não tira ele da Copa, tanto que tanto o lateral esquerdo, o Douglas Santos, né, tanto como o ponta direita, que é o Luiz Henrique, ambos jogadores já foram 2 vezes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Ou seja, o Ancelotti ele observa o que acontece no Zenit. Basta o Gerson fazer um bom desempenho lá, que provavelmente também ele deve ser convocado. Mas a situação é que o jogador parece que não está triste, parece que não encaixou lá com a dinâmica do Zenit e quer voltar para o futebol brasileiro. O Mauro César Pereira, ele fez um comentário sobre essa situação do Gerson e muita gente veio atrás, assim, falando que realmente o Gerson é um bom jogador, porém tem uma gestão de carreira que deixa muito a desejar. Tem uma gestão de carreira que acaba deixando a desejar com ele, ó. O pior de tudo isso é o modus operandi. Não quero jogar na França, mas sim voltar para o Brasil. O clube vai lá, contrata e depois o meu atleta não tem o maior salário, sendo que ele não consegue uma remuneração maior por não concluir os contratos. Isso aqui é o Mauro, ele explicando o que acontece. O Mauro, não quero, o Gerson, né? Não quero jogar na França, beleza, volta pro Brasil. Aí o Flamengo vai lá e contrata. Aí chega lá no Flamengo, eu não tenho o maior salário do grupo. Aí o Flamengo vai lá, renova o salário, aí depois ele vai embora a si mesmo. Em suma, um jogador que cumpre contrato até o final tem mais valor de mercado. Assim, consegue fazer acordos melhores. Aí o Mauro traz aqui, ó, o Gerson nunca terminou um contrato na vida. É impressionante como a gestão de carreira deste rapaz o prejudica. O Mauro está explicando exatamente isso, que o fato do Gerson não terminar contratos prejudica muito a carreira dele. E é verdade. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar da primeira contratação para 2026. Essa semana aconteceu reuniões, né? Como não teve jogo, tá? Um período sem jogo, aconteceu reuniões no Ninho do Urubu entre o José Botto e o Felipe Luiz. E em meio a essas reuniões, teve uma definição, teve uma coisa que ficou definido entre as partes. É onde o Flamengo vai começar a investir para a janela de transferência, ou melhor, nessa próxima janela de transferência. Qual será a prioridade do Flamengo em novas contratações? A informação é que o Flamengo vai priorizar para a primeira contratação um zagueiro. O Flamengo já entende a necessidade de mais um zagueiro no elenco, ainda mais porque vai perder o Cleiton no final do ano, então já sabe que o Cleiton está indo embora, apesar do garoto não ter tido muitas oportunidades com o técnico Felipe Luiz, o Flamengo passaria a ter o João Vitor, que é um garoto, o Iago, que também é um garoto, e o Danilo. Então o Flamengo já planeja isso. Vamos para o mercado, vamos analisar zagueiros e a nossa primeira contratação para 2026 deve ser aí um zagueiro, ao menos que o mercado apresente alguma opção melhor ao Flamengo. Uma outra situação também que já está definida dentro do departamento de futebol é a busca por um novo goleiro, uma vez que o Matheus Cunha já assinou um pré-contrato e no final do ano ele sai do Flamengo com destino ao Cruzeiro. Então essas duas posições de defesa, tanto um goleiro como um zagueiro serão os primeiros alvos do Flamengo, já que a necessidade ainda é maior na próxima janela de transferência. Todo cuidado é pouco, qualquer notícia que parte sobre esse jogador, né? O que tem de coisa plantada, sim, especialmente por quem o cerca. Sim, você tem razão. A manipulação da mídia brasileira por intermédio de quem cerca esse atleta é uma coisa impressionante. Não por acaso, certa vez, o presidente do Flamengo se referia ao pai dele como o atleta Marcão, né? Porque o pai dele, que é o Marcão, ele chegou a fazer um podcast em que ele entrevistou ele mesmo. Lembrou, inclusive, o Salvador Hugo Palaia, com aquela auto-entrevista, lembra? O ex-dirigente do Palmeiras. Ele fazia a pergunta e ele respondia. O pai do jogador fez isso. E assim, o que é pior, né? Que é o modus operandi. Não quero jogar na França, quero voltar ao Brasil. Aí o clube vai e contrata.
Ah, eu não tenho o maior salário. Aí meu filho não tem o maior salário. Aí começa a vazar, os amiguinhos dele na imprensa começam a publicar a insatisfação do atleta pela questão econômica. Só que o cara não tem o maior salário porque ele chega custando 15 milhões de euros na época, né? E foi vendido por 25. Quando outros jogadores conseguem uma remuneração melhor porque eles concluem os seus contratos. E aí, né? Vamos imaginar, vocês falaram agora do Gabriel Jesus. Imagine que amanhã o Gabriel Jesus termine, conclua o contrato dele com o Arsenal. E ele queira voltar ao Brasil. Ele é o dono do nariz dele. No passado diríamos que ele é o dono do passe. Então ele negocia salário e uma remuneração em luvas que seria o equivalente a pagar a multa rescisória para o clube onde ele jogava, que ele não tem que pagar. Então o jogador ganha mais. Em suma, o jogador que cumpre o contrato até o final, ele tem mais valor de mercado e ele consegue fazer acordos muito melhores. O Gerson nunca terminou um contrato na vida, gente. Nunca conseguiu terminar um contrato. Se ele tivesse ficado no Olympique de Marseille, ele terminaria agora, no meio do ano que vem, estaria na última temporada e ficaria livre com 29 anos. Livre, para jogar onde ele quisesse e cobrando quanto ele quisesse. É impressionante, realmente, como o Juca falou, como a gestão de carreira desse rapaz o prejudica demais.